Boa noite, boa noite, boa noite, minhas pessoas. Esse turismo que não morre nunca. Quem disse que a gente ia morrer com a pandemia de Covid-19 estava muito errado, meus amores, mas muito errado mesmo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Turismo Mão na Massa 2021. Esse projeto que eu comecei no ano passado, em setembro de 2020, e eu estou muito feliz de poder repetir hoje, né, com vocês de novo. Até o dia 31 de março, eu estou trazendo convidados incríveis aqui para debater vários assuntos e te ajudar também com alguma questão que você tenha com o turismo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o meu canal, Gabriela Palma Turismo. Já deixa o like do amor aqui se você já curte esse conteúdo sobre turismo. Se você é novo, bem-vindo. E se você quer que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo da live de hoje, que a gente vai falar o quê? De dinheiros, não é mesmo, minha gente? Já encaminha esse link para alguém que você gosta ou que esteja precisando saber também desse assunto lá no seu WhatsApp. Se você ainda não faz parte do meu grupo privado de WhatsApp, onde eu estou sempre divulgando os links das lives que são fechadas, ou seja, vocês que estão aqui hoje, amados, considerem-se privilegiados, entendeu? Porque só quem tem o link aqui está conseguindo assistir essa live que está como não listada lá no canal. Beleza? Então, sem mais delongas, porque eu não estou aqui para enrolar ninguém, pode dar boa noite aí nos comentários. Os comentários estão super livres. Eu estou de olho nos comentários, no que vocês estão escrevendo. E qualquer dúvida que vocês tenham aí ao longo da live, vocês podem mandar para a gente, que a gente vai estar de olho, beleza? Então, sem mais delongas, é isso aí, Amanda. Bora virar a chavinha dos dinheiros. Eu quero todo mundo rico aqui. Eu quero todo mundo rico, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar o meu convidado da noite, estreando com o pé direito neste canal. O meu, o seu, o nosso consultor financeiro. E sim, gente, de verdade, ele é o meu consultor financeiro. Lucas Leite foi um achado na minha vida no final do ano passado, que inclusive quero agradecer aqui publicamente a quem? Isabel, que me indicou Lucas, não é mesmo? Isabel, se você estiver assistindo essa live, muito obrigada, querida, porque eu não largo esse homem nunca mais. Esse homem cuida do meu dinheiro. É isso aí, agradecendo a Isabel, que ela é maravilhosa, cara. Ela fez essa ponte incrível. E boa noite para todo mundo, né? Vamos falar hoje um pouco mais sobre dinheiro, sobre turismo, sobre fazer as agências e gerir o negócio. Exatamente, Gabi, decolar, porque 21 está vindo muito bem, todo mundo está sendo vacinado, as coisas estão felizes, né? Tá todo mundo bem animado, então vamos embora que nem o corona segura a gente, né, Nem Gabi? o corona segura a gente, nem a Lumena veta a gente, Brasil. Estamos aqui nesta noite de segunda-feira, 7 horas da noite. E olha, eu queria já pedindo para o Lucas se apresentar. Eu já dei um spoiler aqui, já falei que ele, de fato, ele é o meu consultor financeiro pessoal, né? Mas eu queria que o Lucas também se apresentasse aí brevemente para a galera, para entender um pouquinho aí da tua jornada, Lucas. Vamos lá. Bom, me chamo Lucas Leite, como todo mundo viu, né? Eu sou consultor financeiro da Gabriela e não só da Gabriela, né? Eu tenho uma carteira de cliente já um pouco grande, faz um tempo que eu trabalho com isso. Eu sou formado em engenharia, um ramo da engenharia um pouco diferente, né? Eu sou engenheiro de alimentos e já fiz bastante coisa na minha vida, mas sempre focado em planejamento, organização, trabalhava muito com produção. E nos últimos 3 anos eu encontrei o mercado financeiro e trabalho com finanças pessoais, né? Sou especialista em investimentos e finanças pessoais e gestão de pequenas empresas, né? Então, o planejamento, no final das contas, ele mudou a minha vida, né? E por isso que eu sou tão feliz com o que eu faço, que, como muitos de vocês, talvez eu não tinha noção nenhuma de dinheiro há algum tempo atrás, e a partir do momento em que aprendi a lidar com o meu, e óbvio, estudando bastante, né? Hoje eu consigo transmitir esse conhecimento e, cara, ficar rico é uma questão de vontade e disciplina, não é uma questão de quanto cai na sua conta hoje, né? As coisas mudam e a gente tem que estar preparado para essa mudança, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, se não tiver noção, né? Isso então, é mais pura verdade. Não é?
Boa. Lucas, e aí eu queria já começar assim, já com um pezão na porta, porque aqui a gente vai ter muitas pessoas que ou são guias de turismo ou que têm alguma agência de Legal. turismo, né? Então eles já têm alguma mínima noção Uhum. desse gerenciamento, de lida com dinheiro, né? Seja lidando com dinheiro com o passeio que vendeu, seja lidando com dinheiro com algum passeio que algum guia, algum cliente comprou de algum guia, né? Então, mas aí o que eu queria perguntar inicialmente para você é uma palavrinha mágica, não é mesmo? Que eu comecei a adotar na minha vida tem uns 3 anos atrás, quando a São Mais Carioca ela passa de um projeto, né, para uma agência com sociedade limitada e tudo mais, que é o quê? Uhum. Fluxo de caixa. Que bendito que é fluxo de caixa, Lucas. Pelo amor do Santo Cristo, o que é? Como comem? Como vivem? Aonde se alimentam, né? Aonde Tipo se um Globo alimenta? Repórter. Boa. Cara, o fluxo de caixa, no final das contas, ele é um monstrinho, né? Para quem olha a primeira vez, vai falar, cara, por quê, né? Causa pesadelos em algumas pessoas. Mas ele é o primeiro passo para que você consiga ter consciência e converter o dinheiro que está entrando na sua agência, nos seus pacotes, em lucro real no seu bolso, né? Porque não adianta eu ter um volume de dinheiro passando na minha conta se eu não sei o que está acontecendo com ele e se eu não consigo ver esse dinheiro do meu bolso, eu não consigo ver o meu padrão de vida melhorando, eu não consigo ver os investimentos dentro da minha agência acontecendo para eu escalonar e fazer com que minha agência decole, né? Ou não só a minha agência, mas entrando no um pouco mais técnico do negócio, né, Gabriela, que acho que é nessa linha que a gente vai. O fluxo de caixa nada mais é do que a gente entender o quanto e aonde está entrando o dinheiro, né? E como que a gente faz o gasto desse dinheiro, beleza? Então, vamos pensar numa agência. Na agência você vai ter os guias, você vai ter os pacotes fechados e assim vai. Cada uma dessas categorias vai representar um tipo de entrada, correto? Então, se eu vendo passagens, eu vou ter um tipo de entrada. Se eu vendo pacotes turísticos, eu vou ter um outro tipo de entrada. Se eu faço uma visita guiada presencial, é outra entrada. Uma visita guiada online é outra, tá? Por que é importante eu mapear isso? Todo mundo que está aqui mapeia, eu gosto bastante de interação, então comentem com a gente, para entender se as coisas estão indo no sentido certo, por favor. Por que é importante eu mapear quais são as minhas entradas? Nesse exemplo, a gente tem 4, né? Muitas vezes, eu vou focar os meus esforços aonde eu sinto que vai me trazer lucro, beleza? Quando a gente fala de dinheiro, sentimento é um negócio muito efêmero, que não necessariamente representa lucro real para você, beleza? Então, fazer esse mapeamento. Quem está me dando mais lucro? Qual que é a minha maior margem? Quem que está fazendo o meu dinheiro girar de verdade para eu conseguir focar os meus esforços aonde eu realmente vou ter retorno, né? E isso se transmite também nos gastos, né? Onde na vida pessoal ou na agência, né, ou na empresa, eu vou ter 2 subcategorias muito importantes, né? Os gastos fixos, que são despesas essenciais para o funcionamento, seja da minha vida, então como meu aluguel, minha conta de luz e assim vai, né? E na agência eu vou ter despesa com pessoal, despesa com RH, despesa com marketing. São despesas fixas que vão fazer o meu negócio funcionar. Se eu não pagá-las, né, eu não vou conseguir girar no próximo mês. Olha Beleza? aí, a Nelma já dizendo, Lucas, que não mapeia nada. Gente, manda aí no chat como o Lucas pediu, se você já faz esse mapeamento ou ainda não faz. E o Lucas está dizendo aqui da importância da gente, a importância, né, da gente fazer esse mapeamento de onde esse dinheiro está entrando, até para a gente ter, de uma forma estratégica, usar no nosso negócio, na nossa agência. Se você for um guia, se você não sabe qual é o tour que te traz mais receita, como que você vai saber, né? De repente a sua divulgação ela pode ser um pouco mais direcionada para esse tour que já te traz um valor razoável aí de receita para você se manter no mês, né, Lucas? Exatamente, Gabriela. E
pense o seguinte, se hoje, né, eu sou um guia, eu estou começando, faço as minhas visitas, as coisas estão funcionando, mas eu tenho a pretensão de escalonar, eu tenho a pretensão de ter mais tours. Tours é assim que fala, Gabriela? Olha, se você for falar no inglês, você vai falar tours, com um accent, um sotaque. Ah, perfeito. Vou destilar todo o meu conhecimento na língua inglesa. Então, você tem pretensão de aumentar a quantidade de clientes, aumentar os seus tours, de repente abrir uma agência, né? Começar a tratar o negócio mais profissionalmente, né? Quanto antes eu aplico esse conceito simples, que na teoria ele é simples, mas na prática não é, porque exige disciplina, né? Eu anotar tudo o que acontece é chato, né? Vamos falar bem a verdade. Só que na vida e nos negócios, se eu fizer só o que eu gosto e só o que é divertido, talvez não dê certo, né? Então, se eu começar a tratar o dinheiro da minha empresa, né? Então, eu sei, independente de eu ser um guia único ou de eu ter uma agência, eu começar a tratar esse dinheiro separadamente, eu tenho o meu dinheiro pessoal e o dinheiro da minha empresa. Isso vai fazer toda a diferença para eu conseguir escalonar de maneira saudável, tá? Isso é, acho que, o primeiro passo de todos eles. Ó, já tem uma galera aqui falando, o Bernardo já quer o quê? O Bernardo trabalha com templates. O Bernardo falou que faz, mas é um Excel básico, né? Perguntando se o Lucas tem template para ajudar no fluxo de caixa ou eu mesmo. Bernardo, fica até o final que o Lucas pode te dar uma salvação aí em relação a isso, em relação a um gásinho para você conduzir isso de uma melhor forma. A Nelma aqui, né, já fez curso de educação financeira, aprendi muito, mas não tenho colocado em prática. E eu acho, Lucas, que é muito isso que você falou, né? A gente sempre sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz, né? E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que quando o Lucas começou a me orientar em relação ao dinheiro mesmo, né? Porque a gente não tem esse tipo de educação na escola, infelizmente, né? A gente não cresce com uma mentalidade de o dinheiro trabalhar para a gente cresce com uma mentalidade da gente trabalhar para ter dinheiro e ficar sempre nesse ciclo vicioso. Então, quando a gente começa a entender e observar e ver que o dinheiro, de um outro ponto de vista, de uma outra forma, as coisas ficam mais claras. Mas aí dá uma tristeza, porque você pensa assim, por que eu não comecei a fazer esse controle antes? A sua vida estaria muito melhor. Então, assim, se você nunca fez controle financeiro, ainda dá tempo de você começar. Se você já fez, mas faz meio boca, então vamos melhorar esse rolê. Se você já faz e faz super bem, então vamos começar a pensar do que você pode fazer para aplicar melhor esse dinheiro, para que o dinheiro renda, né? Para que o dinheiro trabalhe de fato para você. Claro, e eu acho que é isso, né, Lucas? Claro, Gabi, a Nemo falou um negócio muito importante, né? E até essa é uma das grandes diferenças entre você fazer um curso de educação financeira e você ter um consultor. Né? Você fazer o curso, você vai ter o conhecimento, que é importantíssimo, todo de uma vez, e aí, se você não aplicar isso diariamente, as coisas talvez não fluam tanto. Tá? O consultor financeiro, ele vai fazer isso para você? Não, não vai. Só que ele vai estar direcionado para te ajudar, para te mostrar, para conseguir te tirar suas dúvidas pontuais, né? E te motivar também a conseguir fazer o negócio funcionar direito. Tá? Se você não faz, vamos começar a fazer. Né? Como a Gabi falou, até o final da live pode ter alguma surpresa com relação a isso. Tá? Se você já faz, mas faz meia boca, poxa, o que eu posso fazer para melhorar? O meu problema é o template, o meu problema é a disposição. Vamos identificar os pontos de melhoria. Né? E se eu já faço, é hora de começar a fazer a análise estratégica dele. Porque eu ter os dados compilados não significa que eu tenho uma saúde financeira. Né? Eu compilo os meus dados, eu vejo todo mês que eu fecho no 0 a 0 ou que eu estou fechando em, sei lá, 10% negativo. Eu estou gastando dinheiro a mais, estou botando dinheiro do bolso na agência. Não faz sentido. Né? Olha aí, é exatamente isso que a Adriana está falando, que costuma anotar todas as entradas e saídas e sempre chora com gasto com iFood e Uber. Acontece, Adriana, acontece. O negócio é mapear e entender como que você pode mudar isso.
né? Seja se alimentando em casa, seja planejando melhor seu itinerário para você gastar menos com Uber, né? Planejamento, a hora que você entra nele, né? A hora que você aplica o planejamento na sua vida, você vai ver que a eficiência de tudo que você faz pode ser melhorada se você parar para pensar e organizar um pouquinho antes das coisas. Exatamente. E aí, Lucas, eu queria te pedir uma sugestão, né? Já que a gente está falando disso de fluxo de caixa, qual é a melhor forma? Eu acho que, na verdade, a melhor forma é a que funciona para a pessoa. Então, se para a pessoa ela usa o caderno, ok. Se usa uma planilha, ok também. Mas quais são os itens básicos para a gente ter dentro de um fluxo de caixa, numa estrutura que faça sentido dentro desse fluxo de caixa? Então, gente, a hora agora é de vocês anotarem. Anota aí, pega o caderno, já tá? Se não tá, anota no celular, mas que o Lucas vai dar aqui quais são as informações básicas para a gente incluir nesse fluxo de caixa. Seja você uma pessoa que usa um caderninho, seja você uma pessoa que usa uma planilha. Vai aí, Lucas. Boa. Cara, informações básicas de um fluxo de caixa, o que não pode faltar? Eu vou partir do pressuposto que todo mundo aqui está pensando com visão de empresário, ok? Se eu estou pensando com visão de empresário, eu não vou anotar no caderninho. Por que eu não vou anotar no caderninho, pessoal? Funciona? Funciona. Eu vou conseguir tirar insights, eu vou conseguir ter visões e uma noção estratégica e global do meu negócio? Não vou, né? Porque eu vou ter que ficar virando 10 folhas para entender o que aconteceu em dezembro de 19, né? Eu não tenho um negócio que é muito comum, né? Um dashboard para eu conseguir avaliar e tirar insights. Eu não tenho uma linha cronológica simples me mostrando se está positivo ou se está negativo. Eu não consigo comparar o que eu orcei com o que realmente aconteceu, né? Então, pensando na profissionalização, a gente vai pensar como empresário e, cara, a maneira mais fácil de fazer isso como empresário é usando o Excel, ok? Então vamos partir do pressuposto que vamos trabalhar com Excel sem choro nem vela. Não gosto de Excel. Tudo bem. Não vai ser nenhum problema. Você consegue ter uma planilha e só alimentar. Ao invés de você anotar no caderninho, você vai digitar ali e as coisas vão fluir. Beleza? Que não pode faltar num fluxo de caixa de uma empresa. E lembrando, empresa desde o guia único, né, desde o guia solo até as agências gigantes. Todas elas são empresas. Quanto antes eu começar, melhor, né? Antes eu vou conseguir escalonar o meu negócio. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso ter um orçamento e uma realização de gastos. Então, para cada mês, eu preciso de 2 colunas. Vamos pensar no Excel, tá? Então, janeiro, eu vou ter o janeiro previsto, tá? E aí depois eu vou ter o janeiro realizado. Por quê? Qual que é o ideal, cara? No começo do ano, a gente está no mês 3, então ainda dá tempo, tem mais 11 meses, tem mais 10 meses, né? Contando março até o final do ano. Termina hoje a live, respira, absorve todo o conhecimento, amanhã senta, pega essa planilha e faça o seguinte. O que vai acontecer com a minha empresa em março? Eu vou descrever todos os passos. Quais são todos esses passos? Quais são as minhas despesas fixas? O que o meu negócio precisa para rodar? Ok? Então eu vou colocar lá o aluguel do meu espaço, se eu tiver. Eu vou colocar minha conta de água, minha conta de luz, as despesas com o pessoal, sejam despesas diretas, né, salário, seja contribuição social, previdência, esse tipo de coisa, tá? Eu vou fazer a diferenciação entre as despesas fixas, que são essas essenciais para o funcionamento do meu trabalho, né? E depois, embaixo disso, eu vou ter as despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Despesas com vendas, por exemplo. A comissão que eu pago para o meu vendedor, ela vai variar conforme o volume de venda, correto? Então, normalmente, quanto mais entrada, mais saída com esse tipo de despesa. Importante de ter. Poxa, para eu fazer um passeio guiado físico, eu tenho um custo, porque eu tenho o deslocamento do guia, eu tenho o almoço do guia, tudo isso entra como despesa variável. É essencial? É. Porém, nem todo mês vai ser igual, né? E nem todo mês vai ser. As diferenças podem ser muito grandes de um mês para o outro. Então, eu vou começar a fazer uma previsão do que vai acontecer no meu negócio mês a mês. E tão importante quanto saber
quanto eu gasto com fixo, quanto eu gasto com variável, pensando no direcionamento estratégico do meu negócio, aonde eu vou investir dinheiro. E eu não estou dizendo só no mercado financeiro, tá? Por mais que eu goste muito de investimentos, onde eu vou investir dinheiro na minha empresa, tá? Ah, como assim, Lucas? Poxa, eu vou fazer uma padronização, por exemplo, acho que isso é um conceito muito antigo, né? Mas eu vou fazer uma padronização dos uniformes, do dress code, ok? Não, né? A gente usa uniforme. Vocês usam ainda, beleza. Eu vou fazer uma padronização, então eu vou ter um custo de produção desses uniformes, beleza? Quando que eu vou fazer isso? Ah, daqui 2 meses, ok? Então hoje a gente está em março, abril, maio. Em maio eu vou ter uma despesa variável, que é a produção dos uniformes, beleza? Ah, eu quero repaginar o meu marketing, então eu vou contratar uma especialista em marketing digital para lidar com as minhas redes sociais, por exemplo. Ok, qual que é o custo que eu vou ter com isso? Beleza, eu vou imputar isso, depende. Se eu for fazer uma receita recorrente, por exemplo, igual a Netflix, a minha especialista em redes sociais, ela cobra mensalmente. Eu vou ter uma nova despesa fixa mensal. Ah, não, ela me cobra uma vez para criar o logo e resolver meus problemas. Ok, eu vou ter uma despesa variável. Então eu tenho que começar a pensar o ano todo, não só agora, né? Parar com esse imediatismo de entender o dinheiro como instantâneo. Ah, janeiro é janeiro. Não, janeiro vai refletir o resto do meu ano. Se eu não for bem em janeiro, o que vai acontecer em fevereiro? Né? Então, fazer esse planejamento, beleza? Até para se precaver de problemas como o que a gente teve em 2020, tá? Por quê? Se eu tenho um planejamento financeiro bem estruturado, eu tenho uma diretriz do que vai acontecer no meu ano, pode ser que não no primeiro mês, nem no segundo, mas vai começar a sobrar dinheiro. Todo o dinheiro que sobrar eu vou investir no mercado de capitais, vou colocar num CDB, por exemplo? Algum, né? Algum eu vou gastar com melhorias do negócio, ok? Esse dinheiro do mercado de capitais, a primeira parte dele, o primeiro montante, e aí esse montante vai variar dependendo das receitas da empresa e da necessidade da empresa, eu vou chamar de capital de giro, tá? O capital de giro é o que vai salvar e salvou muito dos meus clientes durante 2020, tá? Eu posso ter corte de receita, eu vou ficar confortável? Não, eu nunca vou ficar confortável numa situação como o Covid, onde eu não posso sair de casa e eu não consigo gerar negócio, né? Porém, eu vou estar seguro que, cara, eu vou ter o que comer, eu vou conseguir pagar meu aluguel, eu vou conseguir resolver minha vida, tá? E eu vou conseguir, mais do que isso, honrar meus compromissos com os meus funcionários, né? Eu vou conseguir honrar tudo que eu tenho para manter a minha empresa em pé e não virar mais uma estatística do Sebrae, né, que mostra que 84% das empresas quebram em 2 anos. Beleza? Outro ponto importantíssimo, e eu acredito que a Gabi ia me puxar para isso em algum momento, tem esse fluxo de caixa. Vou colocar o dinheiro de casa junto com o dinheiro da empresa? É isso. Não. E aí eu já vou trazer aqui até uma pergunta, puxando essa pergunta, a fala do Lucas, uma fala da Amanda, que botou aqui nos comentários, que ela botou: eu anoto meus gastos pessoais na minha agenda, sobre o que eu gasto diariamente no final do mês, eu passo a limpo. Sou adepta de usar caderninho no lugar da planilha. Então, Amanda, já vimos que planilha é o rolê, não é mesmo? É o rolê para que a gente consiga, de fato, entender o que está acontecendo com a nossa empresa. Mas eu queria ver um outro comentário aqui, que eu acho que foi da Amanda também, que ela falou que como separar esse dinheiro da agência, né, desse dinheiro pessoal. E eu acho que isso é uma dos calos no pé que a gente tem para quem trabalha com turismo ou com quem trabalha como profissional autônomo, que não tem um valor fixo ali todo mês, que você olha, todo dia 30 cai um dinheiro na sua conta que você já sabe quanto é esse dinheiro. E eu acho que isso é uma das coisas que impacta muito
o nosso trabalho, tanto o trabalho de guia de turismo, quanto o trabalho do agente de viagem, né? Ou de qualquer pessoa, até um hoteleiro mesmo, ele não sabe exatamente quantas pessoas vão reservar o seu hotel ou a sua pousada naquele mês, ele pode ter uma estimativa de acordo com o passado. Mas se for alguém cru, alguém novo que chegou agora, não tem informação de nada, né? Vai meio que atirar ali no escuro. Mas aí, Lucas, eu acho que é isso que você estava se encaminhando para falar, que é essa questão, né? Do dinheiro da agência, do dinheiro pessoal, porque às vezes as pessoas botam tudo no mesmo bolo, quando vai ver, ué, gente, mas eu fiz um passeio para Arraial do Cabo, tipo, tive um lucro de R$ 1.000 e cadê esse lucro de R$ 1.000 que sumiu? Sumiu da minha conta. Alguém me roubou ou você que não soube gerenciar esse dinheiro bem, né, Lucas? Isso é muito comum, viu, Gabriela? Muito comum. Eu não encontrar o dinheiro, né? E as coisas estarem todas juntas. Eu cubro o pé para descobrir a cabeça, né? Esse é um exemplo clássico. A Gabriela colocou dos hoteleiros, ele não sabe quanto ele vai receber de pessoas, mas ele tem uma estimativa. Vocês já se perguntaram como que esse empresário consegue fazer essa estimativa? Baseado em dado histórico. Como que eu construo dado histórico? Alimentando planilha. Ou alimentando o sistema. Tá? O caderninho é ruim? Não. Ele só não vai te trazer informação sistêmica e compilada para eu conseguir fazer esse tipo de insight. Eu vou ter um trabalho muito maior para conseguir ter o mesmo resultado. Beleza? Se o dinheiro vem todo da agência, a Carla Graham, que perguntou, como separar? É nisso que a gente vai chegar agora, Carla. Imprescindível que existam contas separadas, tá? A sua empresa, ela é uma pessoa jurídica, e você é uma pessoa física, tá? Se eu tenho tudo junto, vocês concordam que vai ser um bolo? Primeiro, para eu separar meu prolabore. Quanto desse dinheiro todo que está na conta é meu, né? E aí, se eu não sei qual que é meu prolabore, eu não sei qual que é meu padrão de vida. O que significa meu padrão de vida? O quanto eu posso gastar por mês, que vai impactar onde eu moro, que restaurantes eu frequento, que tipo de esporte eu pratico, enfim, tudo. Beleza? Então, imprescindível que existam contas separadas, uma conta para pessoa física e uma conta para pessoa jurídica. Poxa, Lucas, mas eu não tenho CNPJ. Tudo bem. Né? Existem hoje 1 milhão de bancos. Né? Tanto os bancões, né, o Bradesco, Itaú, Santander, quanto os bancos digitais. Não vou nem chamar de banquinhos, porque eles já estão bem grandes hoje, né? Comeram... Muito grande. A galera desesperando aí. Os bancões. Tudo querendo comprar os banquinhos. Estão perdendo muito lucro com esses caras. Mas, enfim, eu posso ter 2 contas, né? E sem ter gasto nenhum a mais por isso, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma conta no Banco Inter e uma conta no Nubank. Eu vou ter uma conta no PicPay, que não é um banco, é um meio de pagamento, mas ele pode funcionar como, tá? Vou ter uma conta no PicPay e uma conta no Itaú, independente da instituição bancária que você contratar para fazer esse serviço de conta corrente, tá? Mas é imprescindível que você tenha essa separação, tá? Inclusive, poxa, eu tive um ganho extra da agência, por exemplo. Ou sei lá, eu eu resolvi trocar meu celular. Troquei meu celular e vendi meu celular antigo. Ganhei ali R$ 1.000 com essa troca. Né? Se eu tiver tudo misturado, a hora que eu for sentar para analisar o meu extrato, amigo, como que você acha que eu vou lembrar se foi do celular que eu vendi ou se foi do pacote e agora o que eu faço? Né? Então, esse tipo de ganho eu vou colocar na conta pessoa física, ok? E todo o resto eu vou colocar na conta pessoa jurídica. E aí, só uma coisa, Lucas, que você estava falando em relação das pessoas que trabalham com turismo, né? Que é o nosso caso aqui, que a gente está falando para profissionais de turismo, e tem uma conta só. Galera, imagina que você, de novo, pegando aí a excursão de Arraial do Cabo, seus clientes estão te pagando, né? E aí está caindo na tua conta pessoal
Amado, se esse passeio é cancelado por algum motivo, ou porque o tempo virou, ou porque pandemia, e aí tem que devolver o dinheiro de todo mundo, como é que você vai fazer se todo o dinheiro que os seus clientes te pagaram estão numa conta que é sua? E aí você usou para tomar gelinho ali na final do campeonato que o Flamengo ganhou. E aí, quando você vai ver para devolver, gente, não tem dinheiro para devolver para esse povo. E aí você tenta daqui, tenta dali, pega o empréstimo para devolver. Olha o bolo que se forma. Então, assim, acho que duas principais coisas que a gente já pode começar a fazer, né? Eu não, porque eu já faço, mas vocês aí, vocês que lutem, que já podem começar a fazer, primeiro, fluxo de caixa, previsão, né? E aí a previsão aqui, ó, a mãe de Ná aqui, entendeu? Previsão do que você quer para o teu ano, né? Se você está sentindo que os seus clientes já estão reservando passeios de novo com você, né? Se você já pode já ir planejando, poxa, quando for a linha abril, vai ter feriado e tal, eu vou fazer um passeio e eu acredito que eu vou ter um lucro de X com esse passeio aqui. E aí é correr atrás para que você alcance aquela meta que você previu, né? E uma coluninha, como o Lucas falou, de realizado, para que você coloque ali do lado o que de fato aconteceu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nas minhas finanças pessoais. Normalmente eu prevejo aqui que eu vou gastar no mês, sei lá, R$ 200 de Uber. E aí, quando eu vou colocando, preenchendo ali diariamente, e o que o Lucas falou é verdade, é um exercício que tem que ser feito ali regrado. No meu caso, eu faço todo domingo. Então, eu sento no domingo, vou lá, gente, como é que foi a semana? Com o que eu gastei? Ah, foi com isso. E aí eu vou olhando a coluninha do lado, porque a coluninha do realizado, ela vai aparecendo para mim os valores. Quando eu vejo que eu estou chegando próximo da meta que eu estipulei lá atrás, falo, opa, Gabriela, põe o pé no freio aí, vamos ficar em casa, entendeu? Porque o que você estimou era R$ 200 de Uber e você já está em 150, querida. Vamos ficar um pouquinho em casa. E aí você consegue fazer um pouco dessa relação. Com a sua agência, é a mesma coisa. Se você é guia, é a mesma coisa. Então, são os principais cuidados que a gente tem que começar a ter a partir de agora. E, feito isso, amado, saiu daqui, pega o celular, abre uma conta no banco digital, vai no Inter, vai no Nubank, PagBank, eu não sei qual que você vai escolher. Inclusive, se você não sabe qual o melhor para você, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, quais os melhores bancos digitais para você utilizar. Eu dei várias dicas, que são todas que eu uso, então sabe que eu não boto vocês em furada, não é mesmo? Então você já vai lá assistindo, depois dessa live aqui, já vai ver aquele vídeo onde eu falo para vocês qual o melhor banco digital. Mas é importante separar. A Adriana, Lucas, ela falou aqui, ó, estou deixando as entradas do turismo caírem numa conta diferente, daqui eu pago minhas contas pessoais. E eu acho que é mais ou menos nessa linha aí, né, Lucas? Exatamente, muito bom, Adriana. Esse é o primeiro passo, você já está com as coisas separadas, né? Então, com a diferenciação da pessoa física e da pessoa jurídica atrelada ao fluxo de caixa, né, eu vou conseguir tornar essa previsão, ao invés de eu mentalizar e ela aparecer, né, num negócio maluco que não reflete a realidade, eu vou conseguir entender indicadores, por exemplo, de sazonalidade. Né? Poxa, em janeiro eu faço muito mais passeio do que eu faço em julho. Então, provavelmente, a minha receita de julho vai ser maior. Mentira, né? A minha receita de janeiro vai ser maior. Com dados, eu consigo tornar essa previsão muito mais assertiva. Mas é exatamente isso, Adriana, muito bom. O primeiro passo é esse. A partir disso, começar a tomar cuidado e a controlar essas contas uma vez por semana, parar, avaliar, ver se as coisas estão fluindo, exatamente como a Gabriela falou. E esse exemplo que a Gabriela deu, de não tenho dinheiro para devolver o passeio, vou ter que me endividar, isso é um clássico. Isso acontece muito. Isso acontece muito com todo empreendedor, né? Principalmente para quem está começando e não tem esse controle financeiro. Por isso é essencial que vocês comecem a se organizar. A gente vai acabar aqui. Vou fazer, tô com dúvida. Me chama, né? Você entra no meu Instagram. Eu gosto mais de WhatsApp, mas no Instagram eu consigo responder, né?
a gente conversa melhor sobre, porque vocês vão fazer um capital de giro. Foco de 2021 vai ser capital de giro, porque se o passeio cancelar, eu não vou me endividar por conta disso. Ok? Exatamente. E aí, Lucas, assim, só para fechar esse raciocínio dos bancos digitais, eu acho que ainda tem muita gente que acha que os bancos digitais não são confiáveis. Então, você está dizendo aí que são confiáveis sim, né? São super confiáveis e eles têm hoje a mesma garantia, digamos assim, dos bancões, tá? Em termos mais simplificados, tá? Todos os bancos, e aí por isso que eu fiz a citação do PicPay. O PicPay não é um banco, ele é um meio de pagamento. Então, esse funciona um pouco diferente. Tá? O PayPal também é um meio de pagamento. O PayPal também é um meio de pagamento, o AMI Digital, todos eles são meios de pagamento. Você pode ter uma carteira digital neles, tá? Mas eles não funcionam como um banco, ok? Agora, se a gente for trabalhar, Banco Inter e Nubank, Banco Original, C6 Bank, todos esses, eles são regulados pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Que são reguladores do sistema financeiro. Então, eles estão aptos a funcionar assim como o Itaúzão está apto a funcionar. Beleza? Então, essa tranquilidade você tem. Todos eles, na conta de investimentos ou no porquinho do Nubank, eles também são garantidos pelo FGC, assim como a sua poupança. Tá? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é como se fosse uma ONG privada, ok? Que garante que se um pedaço do seu dinheiro, se, por exemplo, o banco que você colocou o dinheiro, vamos pensar na poupança convencional, botei a poupança ali no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil quebrou. Né? Você tem uma garantia pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que você vai ser ressarcido até o valor de R$250 mil, ok? Por CPF, por banco. Tá? Então, se eu tiver R$250 mil no Banco do Brasil, 250 mil no Itaú, 500 mil, até o teto de R$1 milhão. Tá? Mas a gente não vai deixar 1 milhão ou 250 mil na poupança ou em investimentos que tem FGC, por favor, pessoal. Seria meu sonho primeiro ter 1 milhão. Antes de você continuar, Lucas, então, você já respondeu a pergunta aqui da Bel Oliveira, que ela falou: como saber da segurança desses bancos digitais? Você pode pesquisar pelo Bacen. Tem algum lugar que a gente consegue fazer essa pesquisa ou próprios bancos já dão essa informação para a gente que a gente consegue meio que validar? No site do Bacen, você consegue procurar os órgãos que são regulados por ele, né? Então, se é regulado pelo Bacen, é uma instituição financeira, é um banco, beleza? Ou é uma instituição financeira como uma corretora de valores ou um banco, beleza? Tem algumas nuances dentro disso. Uma outra possibilidade, se você quer saber se o seu investimento, a sua conta de investimento tem o FGC, no site do FGC você também consegue procurar, né, fazer um filtro de quais são as instituições que têm essa garantia. Beleza. Vamos dar aqui, mais um tempinho, se vocês quiserem mandar alguns comentários para o Lucas, fiquem super à vontade, a gente está aqui para responder. E, gente, essa é a vantagem de você participar do ao vivo, porque aqui a gente está lendo os comentários de vocês, a gente responde na hora. É claro que esse vídeo ele vai ficar gravado lá no canal depois, mas as pessoas que verem o vídeo não vão ter suas perguntas respondidas. Então, a vantagem do ao vivo é esse. Inclusive, se você está aqui vendo essa live agora, já deixou o like do amor aqui embaixo? Não deixou ainda? Tá esperando o quê, criatura? É de graça! É de graça o like do amor. Aproveita e compartilha também para alguém que precisa o quê? Precisa orientar essa vida financeira. Precisa que o trabalho, né? Que o dinheiro trabalhe para nós. E não se esquece de se inscrever no canal também para acompanhar a série de lives que estão para vir aí esse mês, hein? Por favor. Lucas já tá o quê? Lucas já virou youtuber, né? Isso mesmo. Se inscreve no canal, porque até 31 de março tem ao vivo aqui. E uma dica, se você quiser saber a programação completinha
até o dia 31 de março. É só acessar o grupo privado do WhatsApp. Todas as informações estão lá. É fechado, ninguém vai ficar te dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem figurinha para você roubar, mas todas as informações e os links do ao vivo eu sempre estou colocando lá no grupo fechado do WhatsApp. Então, acaba aqui e já entra lá no grupo, tá bom? O WhatsApp tem uma limitação de 256 pessoas. Atualmente já estamos em quê? Em quase 130 pessoas apaixonadas pelo turismo. Se eu fosse você, eu não ficava de fora desse grupo também. E aí, dando continuidade, então, aqui a esse bate-papo que está bem bom, né, com o Lucas. Vocês estão gostando desse bate-papo com o Lucas? Gente, o Lucas arrasa, é muito maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta que você já estava quase começando a falar, que é o seguinte: é verdade que deixar dinheiro parado ali na poupança é ruim? Não rende nada, Lucas? Como é que é isso? É roubada, né, Gabriela? É roubada. E é uma cilada, Bino. É uma cilada, Bino. É uma cilada, Bino. Corra! Alguns anos atrás, o Brasil era conhecido como o paraíso do rentista, né? E por isso que a poupança ela se alastrou, né? Ela teve uma capilaridade muito grande dentro do Brasil. Tá? Por quê? É um investimento fácil. Acho que esse é o principal atrativo da poupança. Ela é fácil de usar. Qualquer conta corrente que eu tenho uma conta poupança atrelada. Né? Eu só peço para direcionar para a poupança, resolvido. Tá? E, alguns anos atrás, 2014, por exemplo, a gente tinha uma Selic, a taxa básica de juros, né, o custo do dinheiro do nosso país, em 12% ao ano. Significa que eu colocava o dinheiro na poupança, né, ele rendia quase 12% ao ano. Beleza? Fácil de usar, rendendo 12% ao ano. Maravilhoso. Por que eu quero outra coisa? Tá? Hoje, o mercado nacional, a economia brasileira, ela mudou um pouco. Né? Então, de 12, hoje a gente tem um juro base, um custo efetivo do dinheiro de 2% ao ano. Tá? 2% ao ano é nada. E a poupança ela rende 70% disso. Tá? Caraca, então a gente está falando de 1,3 ao ano, 0,0 alguma coisa ao mês. Dá 0,16 ao mês. Gente, é nada. É zero nada. Tá? Olha aí, Brasil. Exatamente. E vamos pensar o seguinte: a poupança é segura? É. Só que hoje, cara, de uma maneira simples, né? Você tem um investimento que é mais seguro que a poupança e traz um retorno maior, que é o Tesouro Direto. Né? Na verdade, o Tesouro Selic, né? O Tesouro Direto é a plataforma que você acessa os títulos públicos. Mas você tem o Tesouro Selic, que ele tem a mesma liquidez da poupança, então eu consigo tirar a qualquer momento, né? E ele vai render os exatos 2%. Né? Ele não vai render o 1,6% da poupança. Tá? Esses investimentos são interessantes? São. Depende o que você está pensando. Depende do seu objetivo. Depende do porquê você está guardando aquele dinheiro. Né, Gabi? E depende do seu perfil também, né? Se você é uma pessoa mais conservadora, mais arrojada, Exatamente. o quanto que você quer disponibilizar e se arriscar um pouco mais, de repente, né, no fundo de renda variável. Gente, estou aprendendo todas essas técnicas. Eu tô louca e já fico olhando a carteira de investimento ali uma vez por semana. Ih, esse aqui caiu. Ih, mas esse aqui subiu. Vai dando a teu coração, ele vai acostumando, né? Ele até palpita mais forte. Eu já tô toda encalacrada no negócio do coração. Fico vendo negócio de carteira de investimentos e a gente fica achando o quê? Tá puxado aqui para mim, Brasil. Mas então, ó, vamos aqui reformular. Então, a questão da poupança, por ela, né, ter esse 70% da taxa Selic, é isso que eu entendi direito? Isso. Ela acaba rendendo menos, e aí quando a gente vai para esse fundo de investimento, qual o nome? Esqueci. O Tesouro Direto. O Tesouro Ou, por Direto, exemplo, o porquinho do Nubank, tá? O porquinho do Nubank ele rende a mesma coisa que o Tesouro.
Então, ele já vai naquela taxa de juros específica que está de acordo com a Selic. Então, se algum dia essa Selic aumentar de novo, sei lá, para 12%, esse dinheiro que a gente está ali, ele vai render aqueles 12% ao ano. Exatamente. Exatamente. Estou aprendendo, hein, gente? Vocês estão Agora, aprendendo aqui. Gabi, um negócio que é muito importante de você observar, tá? Esses investimentos de renda fixa, né, como o Tesouro Direto, os CDBs, o Nubank ou mesmo a poupança, eles são investimentos interessantes para reserva de oportunidade, capital de giro, reserva de emergência, tem vários nomes, tá? Mas é para o dinheiro que eu vou usar agora, né? Eu vou usar ele durante esse ano, porque eu não posso correr risco com esse dinheiro, né? Porém, todo mundo já ouviu falar em inflação? Sim? Legal. Ah, sim, com certeza. A galera que é da minha idade, quase 40, 36 que eu tenho, se você não sabe, que viveu num negócio que ia no mercado com a mãe e ficava ali mudando o negócio do preço no mercado toda hora. Gente, eu queria até botar um negócio aqui que era meu sonho de criança, ser aquela pessoa que mudava o preço do mercado, porque eu achava aquela maquininha incrível. Coitada, né? Eu conto, vocês contam para essa Gabriela de 5 anos de idade que aquilo você ali queria ser o desespero das pessoas, né, Gabriela? Você queria fazer com que elas passassem mal. Ai, Jesus Cristo, mas amaldiçoada até a sua última geração. Última geração, mas sabemos o que é inflação, com certeza. Okay. Hoje, a Selic, então o Tesouro Direto, tudo aquilo que a gente conversou, rende 2%. Tá? A inflação prevista para 2021, segundo o Comitê de Política Monetária, né, que é uma entidade do Bacen, ela está prevista para 4,25%. Tá? Então, se o seu dinheiro todo, seja ele R$1.000, seja ele R$1 milhão, tiver no Tesouro Direto, no final do ano você vai ter perdido dinheiro, apesar de não parecer. O número cresceu na sua conta. Mas o seu poder de compra, o que você consegue comprar efetivamente com aquele dinheiro, vai diminuir. Por quê? Se eu tenho uma inflação que diminui o meu poder de compra em 4,5% ao ano, e eu tenho uma Selic que aumenta o meu dinheiro, aumenta o meu poder de compra em 2%, eu estou perdendo 2% ao ano. Tá? Então, essa é uma das importâncias de você fazer bons investimentos. Tá? E bons investimentos existem vários. A renda fixa ainda existe, né? Você pode ser um investidor conservador e ganhar da inflação. Tá? O negócio que você precisa ter é um direcionamento e saber o que você está fazendo. Porque, assim como guia de turismo bom e guia de turismo ruim existem, investimentos também existem bons e ruins. Beleza? Exatamente. E aí, Lucas, eu acho que a gente até já pode ir partindo para a nossa próxima pergunta. Porque, não, antes de eu partir para a próxima pergunta, tem uma pergunta da Cláudia aqui, peraí. Pix e PicPay é a mesma coisa? Ou seja, são meios de pagamento? Na verdade, não, Cláudia. O PicPay, ele é uma empresa, ele é um meio de pagamento que ele possibilita que você pague contas, né, transfira dinheiro para pessoas, etc., e você tem a sua carteira digital, tá? Mas ele é uma empresa privada, o PicPay, tá? O Pix, ele é um sistema de pagamento desenvolvido pelo Banco Central. Tá? Ele veio para tornar mais robusto o nosso sistema de pagamento e facilitar a vida das pessoas físicas e dos micro e pequenos empresários. Tá? Por quê? Eu posso fazer uma transação a qualquer instante, né, 24/7, e esse dinheiro vai cair na minha conta em 10 segundos. Tá? Então, o PicPay é um meio de pagamento, mas ele é uma empresa. Ok? Ele visa lucro, ele não é uma ferramenta única exclusivamente. O Pix é uma ferramenta desenvolvida pelo Banco Central, em que todas as instituições financeiras, inclusive o PicPay, que não é um banco, têm acesso. Né? Então, a ideia do Pix é que você consiga transacionar dinheiro de uma maneira rastreada. Né? Eles usam um mecanismo muito parecido com o blockchain, que é a base do Bitcoin, mas enfim, não vamos entrar nisso. É um sistema super bem desenvolvido para que você consiga rastrear o dinheiro e uma transação não seja computada 2 vezes e garantir que o dinheiro que saiu da conta do Lucas, ele foi diretamente para a conta da Gabriela,
sabe? Então é um sistema extremamente seguro, desenvolvido pelo Bacen, que todas as instituições financeiras têm acesso para facilitar a nossa vida quando a gente está transacionando dinheiro. Então, respondido a sua pergunta aí, dona Ficou Cláudia. claro, Gabriela? Para mim ficou. Cláudia, Cláudia, você ficou com alguma dúvida, manda aí para a gente. Que aí a gente repete de uma outra forma. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem mandando aqui também, que a gente responde para vocês, tá bom? E aí eu queria ver com você, Lucas, você estava falando, né, dessas diferenças de investimento, e eu acho que para a gente que trabalha com turismo, eu acho que a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação ao que fazer com o dinheiro que sobra, né? Uhum. O que a gente faz com esse dinheiro depois que a gente pagou todas as contas, pagou os funcionários, pagou os impostos que precisa pagar, seja você um MEI, ou seja você uma sociedade limitada, uma Eireli, não importa. Pagou tudo, entrou ali no final do mês, você viu que sobrou o dinheiro na conta, depois que você já se pagou também, que ninguém trabalha de graça. Eu ia falar que esse era o primeiro passo, tirar seu prolabore, poxa vida. O que a gente faz com esse dinheiro que sobra? E eu acho que é aí que a gente brasileiro, que como eu falei, a gente não tem uma educação financeira nas nossas escolas, a gente se enrola e a gente vai pelo mais fácil, pelo que os nossos pais e pelo que os nossos avós faziam, que no caso era poupança, né? Porque a gente já viu aqui que a poupança está abaixo da inflação, a taxa da poupança está abaixo da inflação, então se a gente coloca todo o nosso dinheiro lá, esse dinheiro não vai render da forma que precisaria. E aí a gente vai ficar com aquela sensação do tipo, gente, mas já acabou meu dinheiro? Já, porque, né? Você investiu em tudo que esse dinheiro não está valendo mais aquele valor que você tem investido. E aí eu acho que a pergunta que eu queria te fazer é, dentro dessa consultoria financeira, né, que você falou, como eu já disse que você é meu consultor financeiro pessoal e tal, qual é a importância de ter um consultor financeiro, seja para você, né, pessoa física, ou seja para sua empresa? Né, entendendo assim que a gente já permeou alguns assuntos de fluxo de caixa, bancos digitais, né, a importância de entender essa questão do investimento. E aí, qual é a função, então, desse consultor financeiro? Ele só vai olhar para a tua cara e falar, aplica aqui, aplica ali, Lucas? O que o consultor financeiro faz? De maneira nenhuma. O consultor financeiro, ele é a pessoa, ele é o profissional que vai te ajudar na tomada de decisão. Ele é um simplificador na tomada de decisão. Tá? Inclusive, ele vai economizar o seu tempo. Né? Porque pense o seguinte, não só a Gabriela, mas todo mundo que está ouvindo a gente. Lidando com pessoas, né, lidando com funcionários, lidando com clientes, lidando com a nossa família que está ao nosso redor hoje dentro da pandemia, né, que a gente está trancafiado, a maior parte da gente, pelo menos, né? Eu tenho que dividir o meu tempo com N tarefas. Né? Se eu não gosto, se eu não tenho essa predileção por dinheiro, né, por finanças, por economia, seja o que for, eu vou gastar meu tempo estudando isso para fazer melhores investimentos ou para aprender a gerir melhor o meu dinheiro? Normalmente não. Né? Então o consultor financeiro vem trazer essa visão mais estratégica de como gerir o meu dinheiro, como me prevenir de possíveis crises, como, por exemplo, o corona, e não só o corona, né? Poxa, eu tive um prejuízo esse mês, né? Ou não vou conseguir trabalhar, se eu sou um guia, não vou conseguir trabalhar durante os próximos 3 meses, porque eu tive um problema no joelho, eu tive que fazer uma cirurgia, o que vai acontecer? Né? Como que vai entrar o meu dinheiro? Então, tudo isso faz parte do meu trabalho, né? Do trabalho de consultor financeiro, de te ajudar a direcionar e a mitigar esses riscos, diminuir o risco de você sofrer um problema financeiro. Você pode não estar preparado psicológico ou fisicamente, mas financeiramente você vai estar mais estável para essas turbulências. E óbvio que também eu vou te ajudar a direcionar, poxa, o dinheiro, né? Sobrou, já me paguei, as coisas estão fluindo, o meu fluxo de caixa está redondo, legal. Aonde eu vou colocar esse dinheiro? O universo dos investimentos hoje é gigantesco. Você vai desde a poupança, né, que é o mais comum, até o mais arriscado, que todo mundo conhece, ou não é o mais arriscado, existem mais do que elas, mas as famosas ações.
né? Dentro disso, a gente está falando de dois extremos. Dentro disso, existe uma infinidade de investimentos que se adequam e, mais do que se adequam, vão compor a sua carteira, né? Eu nunca vou trabalhar, ou não é adequado que eu trabalhe com um único tipo de investimentos, que eu direcione, né? Que eu posicione todos os meus esforços numa única coisa, né? Visando gerenciamento de risco também, né? Então, tudo isso faz parte do trabalho do consultor financeiro, tanto para a pessoa física quanto na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, né, que é muito importante, eu vou te... não só essa gestão de fluxo de caixa propriamente dito, mas conforme você vai evoluindo na sua sociedade, seja ela um SA, seja ela uma MEI, um EIRELI, uma limitada ou uma SA no futuro, como eu disse, quanto antes eu começar a aplicar conceitos, e não só conceitos, né? Porque conceito parece que é um negócio que não pega, né? Você não consegue chegar nele. Mas aplicar ideias e ferramentas que direcionem a tomada estratégica do meu dinheiro. Tá? Então, poxa, o fluxo de caixa para a pessoa jurídica é uma das ferramentas. É a mais importante? Talvez. Mas eu tenho algumas outras. Acho que todo mundo já ouviu, ou se não ouviu, entra no meu Instagram, me chama que a gente conversa, né? Mas já ouviu falar de DRE, de balanço patrimonial? Tudo isso é extremamente importante para você conseguir fazer uma gestão estratégica do seu negócio, né? O que isso vai me mostrar? Qual que é o plano de negócio que eu tenho? Onde eu quero chegar com esse negócio? Em quanto tempo eu vou lucrar? Sabe? Ajudar a fazer esse balanço e essa tomada de decisão, seja para melhorar os meus lucros como empresa, seja para conseguir ver esses lucros, né, na pessoa física depois que eles caíram na minha conta. Tá? Tudo isso faz parte. É muito isso mesmo, gente. E eu acho que quando a gente começa a entender as coisas, porque a realidade, Brasil, é que, por exemplo, pessoas de humanas como eu, que eu sempre falo isso, que eu sou uma pessoa de humanas, não lida muito bem com os números. Nem quando eu era criança, quando eu ia para a escola, sempre tive um leve problema ali com a matemática, e a gente meio que se bloqueia e fecha, né? E fala, cara, eu não sirvo para isso, então deixa rolar, o que vier veio, depois eu vejo o que eu faço com esse dinheiro. Só que o tempo vai passando, né? Quando você vê, no meu caso, você está com 36 anos, e aí quando você começa a entender que se você tivesse uma base dessa consciência de educação financeira quando você era adolescente, que a maioria dessa galera aqui no Brasil não estava passando fome. Por quê? Porque a gente não tem informação, a gente não é criado para isso, a gente não é educado para isso. Né? Porque tudo parte de um grande sistema, não é mesmo? Estamos envolvidos nesse sistema. Mas o que a gente quer fazer é o quê? Quebrar esse rolê. Porque quando a gente tem a informação, quando a gente tem pessoas do nosso lado capacitadas para que nos ajudem a tomar essas decisões, porque ninguém sabe tudo, minha gente. Então não adianta a gente querer hoje eu vou querer aprender tudo de, né, educação financeira, eu vou aqui, blá, 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 blá. Mano, vai com quem já sabe, vai com quem já tem experiência, né? Eu acho que a gente precisa obter, sim, o conhecimento é importante, mas a gente tem um atalho, que são as pessoas que já têm o conhecimento sobre aquele assunto, que é o caso do Lucas. E vamos focar o nosso esforço aonde vai trazer mais retorno. Né? Exatamente. Se eu sou um exímio turismólogo, um exímio guia, um exímio hoteleiro, e eu não gosto de dinheiro. Eu não gosto de dinheiro, não, né? Eu não gosto de números. Deixa para quem gosta. Né? Deixa para quem gosta. Você vai saber, óbvio, um mínimo, que é essencial para sua vida, mas, cara, foque os seus esforços em gerar mais dinheiro. Vou deixar uma dica de leitura básica sobre finanças, mas que é muito legal, tá? 2 livros simples e os 2 muito bons, tá? Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se todo mundo já leu. Um clássico de administração. Ele fala bastante sobre a corrida dos ratos, né? Que eu corro atrás do dinheiro para pagar minhas contas e aí eu ganho mais dinheiro para pagar mais contas e eu vivo nisso para sempre. O que vai ser do meu futuro se eu não consigo planejar o amanhã, né? E um segundo que é o Homem Mais Rico da Babilônia, que conta a história de Salomão,
né, que foi o homem mais rico da época, e quais eram os princípios que ele usava e que se enquadram muito ainda nos tempos atuais de para ser o homem mais rico da Babilônia. Você não precisa ser o da Babilônia, mas você precisa ser o homem mais rico do seu universo, você precisa estar feliz com você, né? Riqueza e controle financeiro, felicidade, saudabilidade, não tem a ver com eu ter 1, 2, 3, 10 milhões na conta, tá? Tem a ver em eu estar satisfeito e eu estar seguro aonde eu tô, beleza? Você está sempre pensando que está com a corda no pescoço e o que eu vou fazer amanhã para pagar os meus boletos que continuam chegando. Parar de vender o almoço para comprar a janta. Exatamente. Bom, vamos aqui, a gente já está quase se encaminhando para o final da nossa live, mas ainda tem pergunta aqui para a gente responder. E se você ainda tem pergunta, manda aqui nos comentários, que eu estou de olho. E eu vou pegar uma pergunta aqui muito interessante do Evandro, inclusive até eu quero saber isso, ó. Ele está dizendo, o PicPay estava com uma proposta de rendimento de 210% do CDI, do dinheiro na conta. Tu achas, Evandro é gaúcho, tu achas que vale a pena? Boa pergunta, Evandro. Cara, depende, tá? Depende. Por quê? Se você parar e analisar friamente o rendimento, vale a pena, tá? O Nubank, o Tesouro Direto, eles rendem 100% do CDI. Isso quer dizer que o seu dinheiro no PicPay está rendendo o dobro, né? O PicPay está praticamente equiparado com a inflação que a gente tinha falado dos 4,25%. Beleza? Então, pensando friamente, vale. Qual que é o risco que eu incorro em botar o meu dinheiro no PicPay e não no Tesouro, por exemplo? Tá? No PicPay eu não tenho o tal do FGC. Então, se o PicPay quebrar, abraço, hasta la vista, amigo. O dinheiro importante isso aí, vai hein? com ele. A galera não tá ligada nisso aí não, hein, Lucas? Exatamente. Tá vendo ali no Big Brother, PicPay, aí vai, PicPay quebra, aí tu fica o quê? Sem o PicPay e sem o dinheiro. Sem o PicPay e sem o dinheiro. Então, você está incorrendo num risco maior do que numa instituição financeira mais sólida, tá? Pensando em rendimento faz sentido, os riscos eles são maiores. Aí vai de você, tá? Não cabe a mim julgar o risco que você está a fim de correr. Pensando em risco de crédito, eles têm acabaram de receber numa rodada de investimento alguns milhões, assim como o Nubank, etc. Eles estão se encaminhando para virar um banco, mas eu ainda considero arriscado. Falar que eu não uso um pouquinho é mentira, tá? Um pedaço da minha reserva está no PicPay, coloquei esse mês que eu estava com medo bastante, mas eu falei, cara, vou arriscar, acho que um pedaço vale a pena. Mas tome esse cuidado, né? Saiba que se você botar o dinheiro lá, pode ser que você não tenha mais dinheiro nenhum daqui a um mês se o PicPay quebrar. Eu acho que Desculpa, Lucas, vai. Lembrando que o modelo de negócio da maioria desses meios de pagamentos ou desses bancos modernos, né, do Nubank, por exemplo, e do PicPay, é um modelo que eles chamam de cash burn. Tá? Então, essas instituições elas não têm lucro. Tá? Hoje, se você for pegar o balanço patrimonial, o DRE, o fluxo de caixa, qualquer uma dessas coisas de todos esses bancos, todos eles não, né? Mas o Nubank e o PicPay especificamente, eles têm prejuízo atrás de prejuízo nos últimos 3 anos, desde que foi fundado. O Nubank tem a previsão de começar a ter lucro daqui a 3 anos. Então é importante a gente ir acompanhando, né? Exatamente. Tipo, não coloca todo o seu dinheiro no PicPay, vai acompanhando a saúde financeira desses meios de pagamento da instituição, e se tu tá vendo que tá dando ruim, amado, tira, entendeu? E bota em outro lugar. Então, eu acho que essa questão do consultor também é muito isso, porque o consultor, ele tá ligado ali de todos os rolês que estão acontecendo em relação ao que cabe a ele, né? Em relação a bancos, finanças, taxas e tudo mais. Então, isso é importante também. Porque, às vezes, a gente dorme no ponto, a gente passa batido. A gente está ali vendo o Big Brother na Lumena no paredão, entendeu? E aí a gente esquece do que realmente tem que fazer. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui da Lilian. Como compreender os melhores investimentos nessa época de pandemia e fazer o dinheiro trabalhar para você? Que se você fosse dar uma dica agora, Lucas, que dica seria essa?
Uma dica para quem está começando. Em relação a investimento. Investimento. A investimento, Ok. Dica primordial, tá? Estude o investimento que você vai fazer. Eu sei que não era essa a dica que você queria, tá, Gabriela? Mas estude o investimento que você vai fazer. Não siga a modinha, tá? Hoje existem 1 milhão de influencers no YouTube, né? E os caras sabem do que eles estão falando também, né? Óbvio, tem alguns picaretas, né? Tem alguns picaretas. Acho que mais do que direcionar, falar, esse é o investimento, eu vou dizer qual que não é o investimento. Beleza? Existem... Dentro do mercado financeiro, você sempre vai ter muito picareta, né? Agindo na boa-fé e na ganância das pessoas. Acho que qualquer mercado, né? Sempre qualquer tem mercado. Um mal profissional. Mas quando a gente está lidando com dinheiro, já fica um negócio mais complicado. E muito comum, principalmente quando você ouve falar de criptomoeda, o pessoal prometendo rendimento de 1% ao mês, 10% ao mês, 5% ao mês. Percebam que, se tem alguma rentabilidade prometida, é cilada, Bina. Tá? Prometer rentabilidade em investimentos é proibido pela legislação nacional. Tá? Porque você não tem como prever o futuro, então eu não posso garantir que o negócio vai render 10%. Normalmente, então, você viu uma rentabilidade garantida, acende um alerta que é pirâmide. Tá? É pirâmide. Seja ela... o Ronaldinho Gaúcho estava em pirâmide. Gente... ele tinha RR10, enfim. Vocês acham que é só vocês que ficam aí recebendo Tinder, mas quando vai ver é reunião... reunião da Inodê? Reunião da Inodê, Ronaldinho Gaúcho caiu em pirâmide, gente, olha aí. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de eu pensar em como eu vou ganhar mais dinheiro, a primeira regra de investimentos é como eu vou deixar de perder, ou como eu vou perder menos. Isso é essencial. Então, um primeiro passo é não caia em pirâmide, desconfie de profissionais que não são profissionais, propagandas, enfim, que garantam uma rentabilidade, tem alguma coisa abusiva, né? Qual que é a minha diretriz quando eu penso em rentabilidade abusiva? Pensa sempre na Selic. Se a Selic, o governo, vai te pagar 2% ao ano, por que o Zezinho da esquina vai te pagar 10%? Vocês entendem a desproporcionalidade do negócio? Então, se eu estou vendo que o negócio é muito diferente, que está me prometendo 10% ao mês, o governo me garante 2% ao ano, tem alguma coisa errada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, abra conta numa corretora de valores e entende o que está acontecendo. Um bom primeiro passo para quem está começando e quer entender esse mundo são os fundos. Tá? Acho que é mais nessa linha que a pergunta vinha. Né? Vai nos fundos, dá uma olhada no que está acontecendo. Acho que é mais ou menos isso. Acho que a resposta foi importante aí, Lucas. Uma pergunta aqui da Amanda. A Amanda perguntou: que impacta a alta do dólar nos investimentos brasileiros? Tem algum impacto isso, Lucas? Diretamente não. Tá? Porque eu estou investindo em real, eu vou ter a minha rentabilidade em real, tá tudo bonito. Ela vai impactar se você investe numa empresa estrangeira, pode-se dizer assim? Ela vai impactar se eu quero usar o rendimento do meu investimento para comprar alguma coisa atrelada ao dólar. Entendi. Aí eu vou ter problema. Isso diretamente. Tá? Indiretamente, uma alta do dólar normalmente significa que o Brasil não está sendo tão bem visto. Ok? Você consegue relacionar melhor, e aí você vê muita gente falando disso, e é um ponto importante, ter investimentos, mas não todo. Entenda que eu vou ter que ter uma composição da minha carteira de investimentos. Investir em moeda forte, por quê? Normalmente, se eu tenho uma alta do dólar, eu vou ter uma baixa da Selic, ou um aumento do risco Brasil, ou seja o que for. Se o Ibovespa está caindo, provavelmente eu vou ter uma subida do S&P 500, da Nasdaq, que são as bolsas norte-americanas. Tá? Normalmente você vai ter essa correlação.
Então, se você diretamente você não tem impacto, indiretamente o dólar é um indicativo de que o Brasil está sendo visto como com não tão bons olhos, e aí isso pode desvalorizar o seu investimento. Beleza. Mas isso a gente já sabe, né? Não precisa ter alta do dólar para a gente ter essa informação, não é mesmo? Quem pescou, pescou, quem não pescou, não pesca mais. E aí a última pergunta aqui, que é da Bel Oliveira. Qual a atual situação do Inter? Tá bem? Ela quer saber se tu tá dentro do Inter. Se tu tá dentro do Inter, O Inter está enrolado, inclusive. O Flamengo foi campeão, os caras estão chorando até hoje, viu? Brincadeira. Ai. Brincadeiras à parte, cara, o Banco Inter ele é um dos bancos nacionais mais sólidos assim no ramo digital, né? E muito bem, eles mudaram muito a proposta. Eles estão com linhas de crédito que aumenta muito o faturamento e o lucro deles, né? Vem aumentado nos últimos anos, por linhas de crédito imobiliário. Isso está sendo o carro-chefe do Banco Inter. Além do aplicativo muito bom que eles têm. O aplicativo deles é quase um canivete suíço, assim, né? Ele é multifuncional. Beleza? Então, pensando em funcionalidade, em tranquilidade, o Banco Inter é muito bom e ele é seguro. Ele tem o FGC, ele é regulado pelo Bacen, isso e aquilo. Tá? Uma coisa... Tá, eu comecei e vou terminar, tá? Mas vou entrar num lado um pouquinho mais técnico. Você tem um índice chamado de índice de Basileia, tá? O índice de Basileia, ele mede o quanto de dinheiro o banco tem efetivamente em mãos para cumprir com todas as obrigações, tá? De empréstimos. Tá? O banco ele não tem todo o dinheiro que ele emprestou, ele não tem em caixa. Isso é balela. Tá? Os bancos brasileiros eles são muito bons. Tá? As diretrizes internacionais falam que você tem que ter um mínimo de 8%. Então, se eu tenho R$ 1.000 emprestados para as pessoas, eu preciso ter R$ 80 em conta. Tá? Isso é diretrizes internacionais. As diretrizes nacionais falam em 12. Tá? O Banco Inter está dentro das diretrizes nacionais, ele está entre 12 e 14, a última vez que eu vi. Essa vai ser a maior diferença de risco, tá? Quando eu falo em Basileia, eu estou falando em risco. Risco de inadimplência, do banco quebrar ou dele não conseguir arcar com os seus compromissos. Tá? Então, pensando nas diretrizes nacionais, ele está muito bem. Quando você compara qualquer um desses bancos digitais com os bancos convencionais, você vai ter uma diferença muito grande. Tá? O Itaú, por exemplo, tem 25% em Basileia. É o dobro do Inter. Só que o tamanho da corporação é muito maior. Tá? Mas se a pergunta foi, devo trabalhar com o Banco Inter? É seguro? Sim, é seguro. Vai para cima que vai dar tudo certo. Eu tenho conta no Inter, gente. Tem conta no Inter, no Nubank, no PagBank, que inclusive para quem trabalha com turismo é bem interessante também, porque ele já é um meio de pagamento e também um banco. Então, o teu dinheiro ali já está um 2 em 1, beleza? Lucas, meu querido, eu amei essa conversa nossa. A gente teve aqui uma galera bem interativa que realmente estava aqui querendo saber mais informações. E aí já deixa as suas considerações finais, dá o seu número do WhatsApp, entendeu? Faz teu nome, Lucas, faz teu nome. Agora eu se consagro, né, Gabi? Você se consagra, é isso. Vai. Beleza. Cara, obrigado, adorei, foi bem bacana, foi divertido, gosto bastante de falar sobre isso. Finanças pessoais, para mim, hoje é uma paixão, eu vivo disso e vivo isso, né? Então, foi muito bacana, adoro interagir, falem comigo, espero ter agregado alguma coisa na vida de vocês, né? E que mais do que agregado e trazido um conhecimento que vocês não vão usar, por favor, apliquem esse conhecimento. Vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Toda. Depois vocês confirmem com a Gabi, tá? Pelo menos na minha faz toda a diferença, na dos meus clientes eu sei o impacto que isso traz. Então, apliquem esse conhecimento. Se vocês tiverem dificuldade com alguma coisa, ou, poxa, me interessei, eu estou pensando em investir um dinheiro, não consegui fazer o negócio ainda, cara, me manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, se for o caso. Eu não sei onde eu consigo deixar meu WhatsApp, Gabi. Fala aí que eu vou escrever aqui, deixar nos comentários, fala aí. Boa, 11...
Eu estou no Rio, mas eu ainda tenho a alma paulista, Gabi. Tá quase, gente. Vai. 975475171. Pode me mandar o WhatsApp, a gente conversa, entende melhor o que está acontecendo, porque, bicho, cada vida é uma vida, cada conta bancária é uma conta bancária, cada empresa é uma empresa, e assim vai. Tá? Vê então, aí, tá certo. Tá certo, Gabi? E tá aí, certo. então, gente, ó. Só agradece. Isso, muito bom, espero ter agregado com vocês, adorei as perguntas e vamos embora que o Turismo Mão na Massa tem muito para trazer para vocês ainda esse mês, tá show de bola, eu conheço um pedaço do pessoal que vai vir aqui e é só gente de alto nível, muito conhecimento e muita disposição aí, a Gabriela faz um trabalho incrível. Ai, Lucas, olha só, eu adorei. Ela ficou até corada agora, viu? Ai, fiquei. A preta ficou vermelha. Eu adorei conversar com você, sempre muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que para a galera também foi bem esclarecedor em relação a essa educação financeira. E eu espero vocês aqui, todos vocês que estão aqui hoje, eu espero amanhã. Amanhã teremos Turismo Mão na Massa novamente. Então, de segunda a sexta, até o dia 31 de março, a gente tem Turismo Mão na Massa, sempre às 7 horas da noite. Amanhã, a gente vai ter um assunto bem interessante também, principalmente para a galera que quer o quê? Que quer se formar como guia de turismo. Amanhã, a nossa conversa vai ser com a Dida, que é guia, a Aline Viana, que é guia também, o Nicolas e a Adriana Jackson. E a gente vai... Amanhã vai ser polêmico, hein? Se eu fosse você, eu não perdia. Amanhã a gente vai falar de curso de guia de turismo. Qual o melhor? Entenda as diferenças entre Senac, CIET e Faetec. Amados, amanhã vai ser fogo no parquinho. Eu espero que eu não esteja com esse mapeamento aqui de coração, não, porque a minha pressão, ó, vai lá em cima. O negócio vai nas alturas. Vai lá nas alturas. Se você quiser participar do ao vivo, já sabe, entra lá no nosso grupo privado, que eu sempre mando o link para vocês no grupo da live. Se você, por algum motivo não puder participar do ao vivo, fica tranquilo, fica tranquila, que eu sempre disponibilizo esse vídeo depois lá no canal. E aí é isso, já deixa o like do amor, se inscreve no canal, todo dia vai ter vídeo aqui, conversas gostosas. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui até o final da live. Começamos com um pé direitíssimo, com essa live super importante falando de dinheiro e como a gente deve aplicar melhor o nosso dinheiro. Então, gente, muito boa noite, ótima segunda-feira para vocês. Espero vocês aqui amanhã, 7 horas da noite. Beleza? Chama todo mundo e só vem. Essa aglomeração aqui é permitida, tá bom, Brasil? Chama geral, que a gente quer ver vocês aí sendo super bem e resolvendo as pendências de vocês nas agências de vocês e inspirando vocês a continuarem também e não desistir do turismo. Vai passar. A gente precisa acreditar nisso, tá bom? Um beijo para vocês e ótima noite. Um beijo, boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.